Exatamente. Quer dizer, eu tive uma ligação muito forte com ele no início, assim, na minha infância mesmo, né? Não só pelo nome, mas assim, pelo desejo que ele teve, que eu fosse um músico e E ele também, você poderia ser considerado como filho já da velhice dele? completamente, porque, olha só, a idade com que o meu pai, a idade que ele tinha quando eu nasci, é a idade que eu tinha quando o meu neto nasceu. Só pra você ter ideia, né? Ele tinha 45 anos e eu tinha 45 quando o Romeu nasceu. Então, assim, ele já. Mas ele começou a ser pai com 24, sei lá, 23 para 24 Sim, anos, é. né? Foi sendo pai já e encerrou comigo, né? E, na verdade, a minha mãe é porque não. Eu costumo brincar, né, gente? Eu faço tudo assim, tento ver um lado assim do bom humor, uma sim, pitada e de bom leve humor. também. Porque eu penso assim, eu falo assim, cara, eu fiz de tudo para não nascer naquela família, fui dando preferência aos meus irmãos, fui dando, Vamos ser primeiro. Passa minha e frente. torcendo, já no 10º, torcendo para minha mãe já entrar na menopausa, para poder não ter mais, né? Mas não teve jeito, eu tive que nascer. Foi eu nascer, ela já, aí não podia mais, já não deu mais para criar, para ter filho. Mas assim, a história do meu pai é que eu não sabia, mas a minha mãe tinha uma mágoa profunda dele, né? Mais tarde eu vim descobrir isso. Então a minha mãe acabou contaminando a gente com a mágoa em relação ao meu pai, porque meu pai, assim, ele tinha algumas qualidades, né, muito boas, mas ele tinha alguns defeitos também. E um dos defeitos que meu pai teve foi de preferir um filho. Ele tinha os preferidos, ele tinha os rejeitados e ele tinha os da massa cinzenta, que não usando um termo popular, né? Nem cheirava nem fedia para ele, na cabeça dele. Tá? Eu não era um dos preferidos, mas graças a Deus também não era um dos rejeitados. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: é um estrago muito grande. Tá? Eu olho para os meus irmãos hoje, ainda hoje, e vejo como isso afetou a vida deles e ainda os afeta. Sim. Tá? Apesar de terem perdoado e tudo, mas você percebe que, cara, isso foi muito mais fundo do que se imagina. Então tem que ter um cuidado muito grande, né? A minha mãe, é impressionante, a minha mãe, se ela tinha preferência, ela sabia esconder muito bem. Eu acredito que ela não tinha, eu acredito que ela tinha um amor assim muito de equidade, ela tinha uma equidade e um amor que era bem igual, né, para todos nós. Então, quando eu me converti, pouco antes de eu me converter, o meu pai era aquele cara muito durão, assim, e ele não tinha esse negócio de você não obedecer. Não existia essa questão, né? Qualquer coisa que ele pedisse, você tinha que obedecer, não tinha. E uma das coisas que eu obedecia, mas que dava muita raiva, é que ele mandava cortar o cabelo. Só que assim, não é você ir lá cortar o cabelo, é cortar o cabelo do jeito dele, né? Que gerava um bullying muito grande. Assim que eu cortava e aparecia na sala de aula, eu era alvo de gozação, né? Muita gozação, porque era tipo o Ronaldinho Fenômeno, Fenômeno. Na Só de que Copa. 2002, Cascão. Topete, é o Cascão. Isso, Tá? Cascão. E aí, com 13 para 14 anos, quando ele foi me falar para eu cortar o cabelo, me deu até o dia assim para eu cortar o cabelo. Eu não vou cortar o cabelo. Eu enfrentei meu pai. Enfrentei, olhei nos olhos. Falei, eu não vou cortar cabelo. A partir de agora, quem manda na minha vida sou eu. Cara, eu fiz aquilo no desespero, sabe assim, cansado de ser abusado. Quando a Bíblia fala, pais, não irriteis os vossos filhos, ela está falando de abuso de autoridade. De abuso de autoridade. Quando o pai abusa da autoridade, ele não quer nem saber o sentimento do filho. E eu falei assim, cara, eu estou cansado de ser. Eu não me lembro o termo que eu usei, mas assim, os meus amigos É porque gerava outra coisa, né? Isso. fazendo chacota de mim, me gozando e tal. Eu não vou, não. E fiquei firme olhando nos olhos dele. Cara, ele abaixou a cabeça. Quando abaixou a cabeça, ele perdeu a autoridade sobre a minha vida. Naquele momento. Porque o que ele poderia fazer? Sei lá, me repreender ou me ensinar, me falar, não é assim não, filho. Ou o que está acontecendo? Mas ele não era um cara de diálogo, ele não foi acostumado Sim. com isso. Em um outro momento com meu pai, eu lembro, já casado com os filhos, eu falei assim, pai, por que o senhor nunca me pegou no colo? Eu ainda tentando resolver as minhas questões emocionais, né? E falou assim, sabe por quê, meu filho? Porque eu também nunca fui pego no colo. Meu pai nunca pegou. Eu sabia que homem pegava.
Aquelas questões né, das culturas de antigamente, a educação que se dava no interior de Goiás. Sim. Meu pai, ele nasceu em Pirenópolis, é uma outra cidade do interior de Goiás também. Mas quando eu me converti, cara, havia uma sensibilidade em mim para o Espírito Santo. Eu ouvia o Espírito Santo, não audivelmente, deixar bem claro que nunca ouvi audivelmente a voz de Deus, do Espírito, mas o Espírito Santo falou comigo assim: eu quero que você faça duas coisas. Eu quero que você peça perdão para o seu pai, pela sua rebeldia, pelo filho rebelde que você é. Porque eu passei a não conversar mais com meu pai. Isso me fez muito mal. Me fez muito mal. Eu não estava conseguindo fazer a gestão disso no meu coração. O cara é meu pai e eu não queria ficar na presença dele. A presença dele incomodava. Eu amava quando ele saía de casa. Ficava confortável para mim estar em casa sem o meu pai. Quando ele chegava, eu ia para o meu quarto. Eu dava um jeito de não estar no mesmo ambiente que ele. Então, cara, isso foi tratado pelo Espírito Santo. Assim, de início, de cara, eu converti, quase 3 meses. Você vai perdoar seu pai, você vai pedir perdão e você vai dizer a ele que você o ama. Eu falei: Espírito Santo, peraí. Olha só, pedir perdão, perdoar, tá tudo certo. Mas não sei se você sabe, ensinando para o Espírito Santo. Não sei se você sabe, Espírito Santo, mas eu me converti. Eu não posso mentir. Eu não amo meu pai. Meu filho, você ama seu pai. Você não sabe disso. Você vai, faz pela fé. Me obedece. Eu não sei qual o termo que o Espírito Santo falou, mas me obedece que vai dar certo. E foi. E na verdade aconteceram 3 coisas nesse episódio, nessa experiência. Que além de pedir perdão e além de dizer que eu amava, foi muito, muito, muito difícil, mas extremamente difícil. Eu ter. Quase visceral, né? Você sabe por quê? Rasgar. Porque não foi assim. O Espírito Santo falou num dia, no outro dia eu obedeci. Sim. Pô, cara, não. Primeiro foi a luta, né? Eu tentava ver qual era o ambiente, não tinha ambiente. Sim. Tentei produzir. Pai, a gente pode conversar? O que você quer falar? Fala logo. Não, depois a gente fala. Algumas vezes eu disse: não, depois a gente fala. Não. Aí teve um dia que falou: não dá mais. Falei: pai, vem cá, não preciso falar com o senhor. Foi quando eu puxei ele para um lugar lá em casa e falei. E a terceira coisa que aconteceu, que não foi, o Espírito Santo não dirigiu, porque se ele tivesse falado isso para mim, a conversa teria terminado ali e eu não teria obedecido, foi que eu espontaneamente dei um abraço. Você sabe o que é que você abraçar alguém que você nunca abraçou na vida? E que nunca foi abraçado por ele? Nunca. Meu pai nunca tinha me dado um abraço, e nem a nenhum dos meus irmãos. Ele não era afetuoso, ele não tinha afetividade. Cara, eu abracei meu pai. E a sensação, né, é uma sensação claríssima de que eu estava abraçando um poste. Um ser quase que inanimado. Né? Porque ele não reagiu, ele ficou assim. E o que foi que salvou a situação? Eu perseverei, Dudu, durante 10 segundos. Parecia uma eternidade, né? Imagina você abraçar uma coisa que 10 segundos. 10, 9. Pô, no 6 você desiste, né? No 5. Mas eu não desisti. Daqui a pouco os braços dele vieram e me acolheram. Por trás. E uma lágrima. Gente, foi a única lágrima que eu vi meu pai derramar em toda a minha vida. Aquela lágrima. E ele falou para mim assim: eu também te amo. A partir dali, nosso relacionamento começou a ser restaurado. A gente começou, a barreira foi quebrada, a barreira maior. Porque o perdão, gente, o poder do perdão é brincadeira. O poder do perdão é brincadeira. E mais, lá na frente, cara, Deus me usou para poder libertar minha mãe dessa opressão. E ela, desde que ela teve o 6º filho, ela teve 13. Quando nasceu o 6º filho, foi uma gravidez de risco, porque com 7 meses ela teve hemorragia, e aí ele teve que nascer prematuramente, com 7 meses. E o médico disse para o meu pai, falou assim: olha só, não consigo salvar os 2. Isso lá em Goiânia, Quem que você quer que eu salve? A sua esposa ou seu filho? Aí meu pai pensou assim: cara,
apesar de eu amar meu filho e querer muito que ele nasça, mas eu preciso da mãe, porque ela não é mãe só desse, ela é mãe já de outros 5. Sim. E, de alguma maneira, ela ficou sabendo disso. Eu não sei se meu pai passou para ela, alguém passou, e ela fez uma promessa. A promessa foi o seguinte: se eu sobreviver e o meu filho sobreviver, eu vou dar para ele o nome de Divino, para homenagear o Divino Sim. Espírito Santo. Tá? Então tem algo do sobrenatural. E foi dos 13 filhos, foi o único cesárea. Todos nasceram, inclusive os depois, nasceram de cesárea. Desculpa, nasceram de parto normal. O único cesariano foi esse menino. E aí, numa conversa com meu pai, ela diz assim: não quero mais ter filhos, eu sofri demais. Não foi só um sofrimento físico, foi um sofrimento da minha alma. Eu pensei que eu ia morrer. E segundo ela, é duro, né? Porque eu não ouvi o outro lado, mas segundo ela, ela diz que ele não foi sensível, chegou a ser grosseiro com ela. Não tem como. Porque a Igreja Católica não deixa a gente usar métodos contraceptivos, né? E eu sou casado com você, não tem como a gente não ter sexo. E ela falou: então vou separar de você. Mas nós não podemos separar também não, porque o divórcio é pecado dentro da Igreja Católica. Cara, uma opressão mesmo. Ele não deu opção para ela. Não deu. E aquilo entrou, sabe assim, no coração dela, uma mágoa. Uma mágoa. Gente, lá na frente, acho que a Samara não tinha nascido, mas o Timóteo e a Marissa tinham nascido. Calhou de eu conversar. Acho que vale a pena só para quem não sabe que são seus 3 filhos. Perdão, gente. O Timóteo é o meu primogênito, a Marissa e a Samara, né? Tá, bem lembrado. E Os 2 primeiros já tinham nascido. já tinham nascido, eu de frente com a minha mãe, na Copa, estava acontecendo alguma festa ou algum encontro em casa, eles estavam, a maioria, na sala, e eu fui para a Copa e vi que minha mãe estava sentada ali, eu sentei na mesa com ela. E não sei da onde, eu perguntei para ela assim, para brincar com ela. Para brincar, porque minha mãe já era mais amistosa, minha mãe era muito afetiva, eu vivia beijando minha mãe, eu via assim, sabe, a nossa relação era muito intensa, né? A nível de afetividade, de carinho e tudo. Falei: mãe, me conta uma coisa. A senhora não cansou de ter filho, não, mãe? 13 filhos. Eu pensei que ela ia levar na brincadeira também, né? Eu ia falar assim: pois é, meu filho, naquela época não tinha televisão. Sei lá, né? Enveredar por um caminho do bom humor também. Eu falei assim: não, nem fala isso. Eu toquei na ferida sem querer. Sem querer. Eu nunca imaginei que ela tivesse a amargura do meu pai. A raiz de amargura estava ali. Estava ali, mas muito profundamente. Nós descobrimos que já era para mais de 40 anos. E eu falei: mãe, então a senhora precisa perdoar meu pai. Não vou perdoar. Não adianta você querer falar comigo. Eu não vou perdoar. Eu decidi, é uma escolha minha. E você não tem nada a ver com isso. Eu falei: mãe, não é assim que funciona, mãe. A senhora precisa perdoar, isso faz mal para a senhora, mãe. Não. Era quase que um instrumento de vingança que ela tinha, essa mágoa, para vingar dele, sabe? Para ir picando ele aos poucos. E mal sabe que esse instrumento de vingança tá fazendo mal a ela, na verdade. Ele. Ela estava tomando um copo de veneno e querendo que ele morresse. Isso, exato. Cara, não sei da onde me veio uma luz. Eu não sei da onde mesmo. Quer dizer, foi de Sabe. Deus, né? Eu disse: mãe, então faz o seguinte, a senhora não quer perdoar mesmo, tá? Vou te dar mais uma chance. Ou a senhora perdoa, ou a senhora vai ali para a cozinha agora fazer um bolo. E ela falou: meu filho, você ficou maluco? Você está conversando sério? Eu falei: eu estou falando sério também. A senhora vai para a cozinha fazer o bolo. Meu filho, o que o bolo tem a ver com essa situação? Eu falei: faz o bolo, a gente traz ele para cá, nós vamos acender uma velhinha no bolo e vamos cantar os parabéns para sua amargura. 41 anos, mãe? 42 anos? Vamos cantar parabéns para a amargura? É isso que a senhora quer, não é? A senhora quer perpetuar a amargura? Então a gente precisa de um bolo. Vamos comemorar. Cara, nessa hora ela disse assim: meu filho, eu quero perdoar, mas eu não tenho força. Eu falei: não, deixa comigo. Deixa comigo. Levanta, mãe. Levanta. Aí nós vamos para o Já tinha canto. que experiência. Nós vamos no canto. Falei assim: mãe, é só repetir a oração.
Só repete. Eu, Esmeralda, perdoa-os. Benedito, meu marido e tal, ele não me deve mais. Essa era a minha intenção, tá? Só que quando eu toquei no nome do meu pai, eu, Esmeralda, perdo Benedito, ela ficou endemoniada. Cara, olha que coisa pesada, gente. E aí eu aprendi na hora, sai, em nome de Jesus. Não foi o que aconteceu, nada, mãe. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos fazer a oração, vamos continuar a oração. Aí orou, foi até o final, não me deve mais nada. Tá? Você está totalmente perdoado. E naquela época a gente usava muito a questão do mundo espiritual, você não me deve também, tá liberado, em nome de Jesus. Na hora que eu falei amém, ela falou amém, ela começou a fazer assim. Eu falei, Jesus, o que é isso aqui? É outra manifestação. Só que eu estava meio de costas, eu estava vendo o rosto dela. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Meu filho, estou rindo. Porque uma tonelada de peso foi tirada das minhas costas. Nossa, uau. Cara, 40 e tantos anos carregando uma tonelada de peso, cara. E a coisa incrível é que o casamento deles, durante todo o tempo que eu era solteiro, era gato brigando com cachorro. Era briga de gato e cachorro. Os dois nunca se entendiam. A partir daquele momento, cara, foi algo impressionante. Como o perdão é poderoso, gente. O perdão do íntimo, como Jesus diz lá em Mateus 18. Sim. Do íntimo. Então, essa foi uma experiência forte, que começou com a minha própria experiência com meu pai, né? E eu consegui passar para minha mãe isso.